aquela corrida louca para primeiro passar na faculdade, né, tirar boas notas, passar na faculdade, depois, no caso do médico, fazer uma residência, depois conseguir um bom emprego ou vários empregos, comprar uma casa, comprar um carro, não sei o quê. Quando a gente vê, cara, a gente está correndo e a gente, peraí, mas eu estou correndo, por que mesmo que eu estou correndo, né? Com qual o sentido disso? Cara, eu fiquei impressionado, porque assim, depois de estar estudando tanto, né, que nem você falou, a filosofia, o estoicismo, e quando você me indicou esse livro, eu olhei e falei, poxa, legal, mas aí pensei, poxa, será que realmente tem algum ensinamento sobre a vida? Será que não vai ser nada muito religioso? E, cara, eu fiquei muito impressionado que Salomão, né, esse livro foi escrito pelo Stephen Scott, e Salomão, ele deixou o livro de Provérbios, né, que é um dos livros da Bíblia, ele deixou basicamente as leis de conduta. Né? A gente tem leis universais, por exemplo, que regem o plano físico. Né? A gente tem leis da física, a gente tem um exemplo. Se você entra num avião, você tem ali as leis da física atuando a todo momento, independente se os pilotos vão seguir elas. Isso é um exemplo do livro, né, no primeiro capítulo que ele fala. Independente se os pilotos vão seguir essas leis ou não, elas vão acontecer, elas estão lá. Então ele até brinca, ele fala, olha, você de uma forma ou de outra, eles seguindo ou não as leis da física, as leis universais, né, da física, você vai voltar para o chão, de uma forma ou de outra. E o que Salomão coloca são as leis de conduta, umas leis que regem de forma invisível assim, todos os aspectos da vida. Ele até coloca nessas palavras mesmo. E assim, não é só em tudo isso que a gente defende no CVM, tudo isso que a gente ensina no CVM, tudo isso que a gente fala sobre a transição do médico para uma medicina de maior qualidade, para uma medicina particular, para uma medicina sem depender do atendimento de volume, etc. Mas em tudo. E aí eu comecei a pesquisar sobre Salomão, aí quando você bota no Spotify, por exemplo, Salomão, aí aparece o podcast do Thiago Nigro falando sobre os ensinamentos de Salomão. E ele fez 30 lives seguidas sobre Salomão. E aí você vê que em investimentos ele tira, assim, incríveis lições. Aí você vê durante o livro, o cara vira e fala que sobre a possibilidade disso trazer melhora nos seus relacionamentos, no seu casamento. Ele fala sobre as experiências próprias dele, né, do próprio autor. Então, uma delas, por exemplo, que ele fala que esse livro salvou o casamento dele. Né? Ele fala que esse livro, depois de ter 10 empregos em que ele não teve sucesso, ter perdido muito dinheiro tentando investir em empresas que ele não teve sucesso, justamente por falta de busca da sabedoria, né, que é o que Salomão... Sabedoria, né? Exatamente. Ele acabou sucumbindo aí em vários aspectos na vida dele, até que um amigo dele, amigo do Stephen Scott, o escritor do livro, virou para ele e falou para ele ler Provérbios, né? Que são esses ensinamentos, esse livro da Bíblia, para ler durante 2 anos. E durante esses 2 anos a vida dele mudou. E aí ele resolveu escrever esse livro justamente para passar isso adiante, né, para a gente. E assim, para a nossa transição, para o que a gente acredita, cara, é incrível mesmo. João, e é legal de se trazer essa questão da sabedoria, e porque ele fala aqui, né, a sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida, né? E aí fazendo o link com o mercado médico, né, principalmente com a vida do médico, quando a gente olha os números, quando a gente olha o panorama, o médico, se a gente for parar para pensar, é um profissional bem-sucedido, né? Na maioria dos casos, assim. Eu desconheço algum médico que seja mal-sucedido. Eu acho que a maioria está muito bem-sucedido do ponto de vista de carreira. Agora, da mesma forma, quando a gente olha para os números, João, de qualidade de vida, de saúde, de relacionamentos, né? De vida plena, né, que a gente poderia chamar de felicidade, né, dando outro nome, a gente vê que o médico precisa de muita ajuda, cara. E eu acho que é aqui que esse livro vai ser tão valioso, né, não só para os colegas que estão aqui ao vivo, né, no Instagram, no YouTube, mas para muitos colegas que vão ouvir isso depois, né, inclusive lá no Spotify, porque
Cara, é um pouco da minha história. Eu acho que a história se mistura com a história da maioria dos colegas. Eu acredito, né? Pode ser só uma crença minha, mas eu acredito que a gente fica correndo, né? A gente faz aquela corrida louca para primeiro passar na faculdade, né? Tirar boas notas, passar na faculdade, depois, no caso do médico, fazer uma residência, depois conseguir um bom emprego ou vários empregos, comprar uma casa, comprar um carro, não sei o quê. Quando a gente vê, cara, a gente está correndo, correndo, e a gente, peraí, mas eu estou correndo, por que mesmo que eu estou correndo, né? Com qual o sentido disso, né? E esse livro, né, Salomão e Provérbios e a Bíblia, né, nesse aspecto, nos ajuda a fazer uma reflexão, a parar e dizer assim, beleza, eu tenho, eu sou bem-sucedido, mas e como é que está a questão da felicidade, da vida plena, né? Então, a intenção de trazer isso para vocês é exatamente isso, é a gente trazer reflexões que eu considero que são muito valiosas. A gente estava fazendo um briefing aqui, eu e o JP, né, o João Paulo, como carinhosamente chama, e a gente estava dizendo, meu Deus, cara, isso aqui é muito valioso, tipo, eu demorei não sei quantos anos, o João Paulo também, para a gente chegar em coisas que parecem ser simples, né? A gente falar aqui, por exemplo, não sei se para a maioria de vocês isso é claro, né? Mas é claro para você que uma coisa é ser bem-sucedido e a outra coisa é ser feliz? É ter felicidade, é ter vida plena? Para mim não era. Para ti isso sempre foi claro, João? Não, claro que não. E aí eu vou, assim, eu vou ter que trazer também rapidinho o outro livro que você me indicou, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, que na verdade a gente projeta muito a nossa felicidade em cima do sucesso, né? A gente coloca, quando eu tiver sucesso eu vou ser feliz, quando eu conseguir Mistura completar essa muito as tarefa, coisas, né, cara? Mistura exatamente, muito, né? Bota tudo no mesmo bolo. a gente mistura como se o sucesso fosse realmente a fonte da felicidade. Então você luta para ter aquele sucesso e você às vezes se tortura para ter aquele sucesso, e você chega no sucesso e você quer mais sucesso, né? Você acaba não chegando nunca nessa tal felicidade. Então lá no livro tem escrito Noel do Salomão, mas com certeza o autor leu, porque ele fala, não é ter sucesso para ser feliz, é ser feliz para ter sucesso. Né? E assim como. E realmente isso aí cara, eu acho que a gente se forma totalmente equivocado em relação ao que é sucesso e o que é felicidade. Totalmente, concordo contigo. Perfeito. Então, vou até pedir para o pessoal que está ao vivo aqui, é claro para todo mundo aqui que está ao vivo, que uma coisa é ser bem-sucedido, a outra coisa é você ser feliz. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu acho que esse livro ele nos convida, né, de forma muito aprofundada, né, a meditar sobre isso. Um outro aspecto, João, que eu acho que vai ser muito valioso, né, essas lives que a gente vai fazer, porque eu já adianto que não vai ser só uma, a gente vai fazer uma série de lives, né? Vai fazer uma série de lives para poder debater, né, trazer essa sabedoria para a luz, né, da carreira médica, do mercado médico, do atendimento particular, mais especificamente. E uma das coisas que eu acho que vai ser muito legal é entender que conhecimento é uma coisa, separar o que é conhecimento e separar o que é sabedoria, né? Então, conhecimento, por exemplo, é você ter acesso a uma informação. Sabedoria é aquele conhecimento que muitas vezes você precisa aplicar. É um conhecimento aplicado, né? Ele é lapidado pela experiência, muitas vezes, né? Então, já dando um spoiler aqui, por exemplo, quando eu falo, a gente fala muito sobre técnica de consulta, né, João? E o que eu percebi que tem um padrão que, às vezes, os colegas que seguem a nossa metodologia, cara, demora 2 anos para, por exemplo, transformar um conhecimento, por exemplo, de técnica de consulta, em sabedoria. Exato. Que é basicamente pegar aquele conhecimento que muitas vezes ele acha que sabe, e ele realmente sabe a teoria, mas na hora de aplicar ele não consegue. E aí quando ele coloca aquilo em prática e não desiste, masteriza aquilo, aí ele transforma aquilo na sabedoria. Então, só um spoilerzinho do que a gente tem para falar. Óbvio que a gente vai aprofundar em muito mais coisas além disso. Né? Verdade ou não? Sim, sim. E ainda tem o seguinte, antes do conhecimento ainda tem a informação, que a informação ela brota na nossa frente. Né? A informação, se você passar agora, acabou a live aqui, que você está se informando, pegando conhecimento e provavelmente transformando isso em sabedoria.
Se você começar, aí terminou a live, você começa a passar o dedinho para cima no Instagram, se você está no Instagram, ou você começa a zapear aí no YouTube e vai procurar, sei lá, bota aleatório. O que vai aparecer de informação na sua frente é enorme, é uma gama que chega a deixar a gente angustiado, enquanto que parte daquilo talvez você consiga transformar em conhecimento, como essa live que a gente está tendo. Isso aí você pode transformar em conhecimento, que é você computar. Aplicar isso já é o outro passo, então, que aí já realmente é o que define como sabedoria, né? A aplicabilidade do conhecimento, né, em todos os aspectos, né? E é sempre uma busca incessante, né? A gente até conversou sobre isso, né, antes, né? O quanto que a busca da sabedoria te faz ver que, na verdade, você nunca vai virar e falar, eu sou um sábio, né? Porque você vai buscar, buscar, buscar. O dia que você achar que encontrou e que você chegou a ser sábio, provavelmente você está caindo em um dos grandes defeitos que podem te derrubar, que é a própria arrogância, né? Você virar e falar, com o verdadeiro sábio, ele é um eterno aprendiz, né? E isso também tem a ver com a consulta que converte, né? Perfeito, perfeito. Tem a ver com se render, né, a se colocar como aprendiz, né, ter mente de principiante, né, como o Murilo Gun fala, Xoxin, né? João, e inclusive o próprio Salomão, Sim. né, passou por isso, né? Conta aí Vamos pra gente um pouquinho da falar um história dele. pouquinho. Isso. Salomão nasceu em 974 a.C., tá? Salomão, para os íntimos, como era que tu falava com ele? Como era que chamava ele? Salomito. Salomito para os íntimos. Eu ouvi hoje de manhã Perdão, eu não consegui evitar essa. Então, Salomão, que era um mito, né? Verdadeiro mito, né? Então, Salomito, nasceu então em 974 e ele era filho de Davi, o próprio Davi de Golias, tá? E aí ele foi coroado rei pouco antes da morte do pai. Em algumas fontes, no livro está escrito 12 anos, com 12 anos. Outras fontes eu li com 16 anos, que ele tinha sido coroado rei. Eu realmente não estava lá, não tem como eu dizer, mas era mais ou menos... Na época que você estava de plantão ainda, né? Você dava plantão. Exatamente, nessa época eu não prestava atenção nas notícias. Mas então, Salomão foi coroado rei muito cedo. E ele sempre teve o pai, Davi, como mentor, né? O Davi escolheu ele como mentorando, né? Na verdade, falando sobre mentoria, né? O mentor escolhe o mentorando, né? Eu não posso escolher, eu quero ser mentorado agora pelo, sei lá, pelo Barack Obama, né? Não tem isso. O mentor escolhe o mentorando. E aí Davi escolheu o filho, né, como mentorando, e ele falou, ensinou para ele que era mais válido ele vender todas as riquezas, né, do reino de Davi e trocar por sabedoria, né, que seria melhor para ele. E aí, certa vez, conta a Bíblia, no livro de Provérbios, que Deus apareceu para Salomão e perguntou e disse que ele teria um único desejo. Um único desejo. E devido à mentoria do pai, devido à mentoria da vida, a importância da mentoria, ele foi e escolheu sabedoria. Deus, é interessante que isso é até um pouco controverso, mas assim, pela Bíblia, Deus não esperava essa resposta de uma pessoa, não esperava essa elevação tão grande de pedir sabedoria, ainda mais de um menino de 16 anos ou 12 anos, não sei. É a mesma coisa, 16 e 12 não muda nada. Não muda, nenhum dos dois ia pedir sabedoria. Eu fico imaginando vir agora pro meu afilhado e perguntar o que ele pediria. Eu acho que ele ia pedir, sei lá, ir para Disney, entendeu? Alguma coisa assim. Eu viro e pede, sabedoria. E aí Deus virou e falou assim, poxa, você não pediu riquezas, você não pediu poder, você não pediu todas as coisas materiais, então não só eu vou te dar sabedoria, como eu vou te dar tudo isso. O que, na grande, assim, a gente pode fazer uma analogia com o poder da sabedoria, né? Poder da sabedoria. O resultado, né? A consequência da sabedoria, né? Exatamente. E, na verdade, é que esse grande ser, esse homem mais rico que já existiu no sentido de sabedoria e também de bens materiais, ele mesmo, que ensinou tudo isso para a gente nesses livros, nesse livro, no Provérbios, ele mesmo sucumbiu aos próprios defeitos aos quais ele chamava atenção. Ele começou a quebrar regras e virou uma pessoa arrogante, chegou no momento em que ele realmente sucumbiu
a esses próprios defeitos, né? E aí a gente tem muito para... Poxa, se Salomão sucumbiu a isso, né? Quem somos nós para simplesmente deixar isso de lado? Perfeito. E aí, quero de novo linkar com a ideia é essa, a gente trazer essa sabedoria, né, à luz da carreira do médico, principalmente do médico que deseja viver de consultório. Então, diariamente eu tenho contato com colegas médicos enfim, eu fiz uma consultoria essa semana com um colega de 26 anos, na semana passada fiz com um de 50 e poucos, enfim, de todas as especialidades, todas as idades e grau de instrução. Então, tem colegas que tá no início da carreira, que entrou na residência, acabou de sair da residência, colegas que estão no segundo PhD. E um padrão que eu vejo, JP, assim, de pessoas que têm mais resultados, né, com a nossa metodologia, por exemplo, que conseguem colocar em prática os pilares do CVM, né, da nossa metodologia, é exatamente isso que ele traz em relação à humildade. Ou seja, humildade ao contrário de arrogância, né, de prepotência, de achar que já sabe de tudo, né? Quando você acha que já sabe de tudo, acabou, você não vai mais procurar. Então, você coloca um teto para você, né? E quando você entende que você jamais vai saber de tudo, você não tem teto, você continua crescendo. Então, cara, foi o que me chamou a atenção, por exemplo, em Irlena, né, que é uma endocrinologista lá de Vitória, que, cara, uma das pessoas que mais tem resultado, que mais aplica a nossa metodologia, e que, cara, tá lá, já ela escuta todos os podcasts, todas as aulas ela tá lá, já tá no segundo ano de mentoria, né? Enfim, cara, é uma sede que ela tem, sabe, por aprender. E aí a gente vai citar ela, pô, Helena, você é incrível. Ela fala, não, gente, estou aqui, né, querendo aprender. Sempre E é aprendendo. isso. E isso faz com que ela continue o quê? Aprendendo. Se todo mundo souber, tem até um ditado, uma frase popular que fala assim: se as pessoas soubessem o quanto que é poderoso se colocar como que as pessoas acham que é sinal de fraqueza, né? Quando você se coloca como aprendiz. Mas, cara, isso é uma sacada que vale, sei lá, não sei lá, quantos mil cavalos o Salomão tinha lá, quantos minas de ouro tinha. 4.000, segundo lá, tinha 4.000 estábulos para colocar seus cavalos. Bizarro. É isso, cara. Não tem preço. É uma sacada que não tem preço. Se colocar como aprendiz é algo tão poderoso que eu, por exemplo, e você, a gente está aqui exatamente, né, falando sobre isso porque a gente vive isso. A gente paga, né, cara, para estar em locais, em mesas, em locais onde a gente não é o mais esperto, onde a gente onde tem pessoas que são mais espertas que a gente chega lá e se sente, caramba, eu preciso evoluir muito ainda. Se você, colega médico, está só sentando em mesa onde você é o mais inteligente, onde você sempre está você compartilhando o seu conhecimento, você está perdendo a oportunidade de crescer, de evoluir e principalmente de contribuir, né? Porque quanto mais você bebe da fonte da sabedoria, mais pessoas você vai ajudar de uma forma ou de outra. Então, não, deixa eu desculpa, só falar não, só para finalizar, esse é o primeiro, na verdade o segundo, né? O segundo insight, né? Se coloque como aprendiz. Não importa se você já tem um doutorado, se você se coloque como aprendiz, porque com certeza você vai, isso vai fazer muita diferença para você. Pode continuar, João. Não, e esse negócio da mesa é muito interessante, eu não lembro onde é que eu ouvi isso, que assim, a sabedoria de você, quando você senta numa mesa, é você saber isso, acontece muito com o médico, eu já passei muito por isso. De você sentar numa mesa com pessoas que você ali quer mostrar alguma coisa, você quer mostrar que você é capaz de estar naquela mesa, quando na verdade a tua melhor postura seria ouvir, prestar atenção. Então, às vezes, você quer mostrar muita coisa, então isso é um negócio que a gente sempre fala sobre quem busca sabedoria, né? Não é aquele que fica falando mais numa conversa. Isso é um negócio que eu tenho que me segurar muito, que eu falo pra caramba. Mas rapaz, assim, ouvir é maravilhoso, ouvir e aprender, né? Se colocar como aprendiz é sensacional. E hoje, então, a gente vai falar sobre
o segundo capítulo, na verdade, né? O primeiro capítulo é uma introdução sobre Salomão e mostrando como que foi a influência dos ensinamentos de Salomão na vida do autor, né? Que realmente agora é uma pessoa de sucesso. E a gente vai falar sobre o segundo, que ele fala o seguinte, ele fala sobre o segredo para vencer qualquer competição. E aí eu abro um parênteses aqui para falar sobre esse termo, competição, né, que eu estava conversando antes com o Sidney. Eu falei, Sidney, eu acho que eu vou colocar como desafio, ao invés de segredo para vencer qualquer desafio. Mas aí ele falou assim, não, coloca como competição sim, porque é importante a gente chamar a atenção para isso, que a principal competição, na verdade, é contra a gente mesmo, né? É o nosso desafio, né? Quando a gente fala competição, você fica achando que você está olhando para o lado. Não existe isso. Você tem que competir com você mesmo. Você tem que competir com nossa procrastinação, a nossa preguiça, com um monte de coisas que fazem a gente sair do rumo para o qual a gente quer ir, né? Então, tem uma frase de Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Vês um homem diligente em seu trabalho, ele será posto a serviço de reis. Então, esse termo diligente, né? Isso traz o termo diligência, que é sobre o que a gente vai falar hoje, tá? Então, diligência, como o próprio livro fala, é uma habilidade adquirida, tá? Importante isso, adquirida. Então, assim, poxa, mas eu não sou diligente, ele definiu agora, eu vou definir. Mas eu não sou assim, caramba, eu não vou ter. Não. Adquirida, treinável, é só querer. Que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Tá? Então, olha que definição incrível. Mistura um pouco de resiliência, um pouco de foco, um pouco de pureza, né? Olha, lindo, lindo. Não, persistência criativa, cara. Criatividade. E aí eu lembro do Murilo Gun, que foi um divisor de águas na minha vida, né, cara? Que trouxe o conceito de criatividade, que abriu meus olhos e a minha mente para a possibilidade de aprender, né? De dizer assim, cara, criatividade é algo que, na verdade, a gente nasce com ela e a gente desaprende e é possível reaprender, né? Assim como escutar, como técnica de consulta, assim como vender, né? Persuasão, assim como fazer marketing, né? Assim como se relacionar. Cara, essas habilidades que, infelizmente, a escola tradicional, a formação tradicional, não só do médico, mas a maioria, não trata, né? A gente aprende sobre, sei lá, sobre solo, sobre trigonometria, sobre pirâmide do Egito, mas a gente não aprende sobre como ter empatia, por exemplo. E é treinável. Cara, isso explodiu minha cabeça, João. E aí eu não podia ficar com isso sozinho, cara. Seria muito egoísta da minha parte. Eu disse, cara, eu preciso compartilhar isso com o maior número de pessoas, né? E se fosse inteligente, cara, e se fosse inteligente, né? Por exemplo, sei lá, 30 anos atrás, né? Para fazer uma live dessa, meu amigo, a gente iria gastar muito dinheiro. Eu acho que nem tinha disponível, mesmo para quem tivesse muito dinheiro. E hoje, né, com as pessoas buscando esse esforço inteligente, né, a gente hoje consegue, né, por exemplo, estar aqui falando com um monte de gente de vários lugares do país e até do mundo, cara. Então, trazendo para o mercado médico, né, trazendo para a vida do médico, eu pergunto para cada um de vocês, o seu trabalho hoje é um trabalho pesado, um trabalho duro ou um trabalho inteligente? Né? Por exemplo, se a gente for pegar algumas coisas que são muito comuns que a gente escuta aqui, João, pô, e às vezes até como conselho, né? Não, você precisa esperar 10 anos, você precisa primeiro fazer seu nome ficar famoso, atendendo num monte de plano de saúde, atendendo em volume, atendendo no SUS, atendendo não sei aonde, atendendo em clínicas populares, só depois de 10 anos, atendendo um paciente a cada 5, 10 minutos, recebendo R$50 por consulta, aí sim você vai poder. Quem disse, citando Murilo Gun, que foi a primeira... Cara, essa pergunta é poderosa.
E eu estou fazendo para você que está aqui ouvindo, assistindo. Quem disse que você precisa esperar 10 anos? Quem disse que você precisa de 2, 3, 4, 5 pós, ou doutorado, mestrado, para começar o seu atendimento particular? A gente tem exemplos de colegas que estão... Cara, teve a Andrea, né, que é ortopedista e pediatra, que eu falei para o João também nos bastidores, antes da gente começar, né, João? Uhum. Cara, eu queria ter entrado no mercado de trabalho no primeiro dia já com a minha agenda cheia. E não uma agenda cheia para atender a cada 5 minutos, uma agenda cheia para atender 1 hora por paciente, sendo bem remunerado, com a secretária treinada, no ambiente adequado. Cara, isso está acontecendo. Entende? Então, assim, buscar o que faz sentido para você em relação a trabalho inteligente, né? E sair do trabalho pesado. Será que todo esse esforço que você está fazendo, como é que está esse retorno? Por exemplo, eu lembro de uma época da minha vida, João, que eu dava tanto plantão, cara, que eu não tinha tempo nem para gastar o dinheiro que eu ganhava, cara. Olha que louco. Então, parar para pensar. O meu trabalho hoje é um trabalho duro, um trabalho pesado ou um trabalho inteligente? Se eu estou no trabalho duro, como é que eu faço para trabalhar de forma mais inteligente? Né? Isso é uma pergunta que pode mudar o jogo da sua vida, não só da sua carreira, da sua vida. Né? Porque lembra, a gente não está falando aqui só de ganhar mais, de faturar mais, de ser mais bem-sucedido, de ter mais status. Não, a gente está falando de felicidade também. Né? Não, porque também o contrário também é algo que é um tabu, né, João? Tem muita gente que fala assim, né? Que é ideologicamente contra o enriquecimento, que fala assim, dinheiro não traz felicidade, ou então, eu prefiro ser pobre, mas ser feliz. Eu acho que esse livro vem também para dar uma quebrada nessa crença de que quem disse que a gente tem que escolher entre ser pobre ou ser feliz? Por que a gente não pode ser feliz e rico? Por que a gente não pode ser próspero, né, e rico e feliz? Por que tem que escolher uma coisa ou outra? Não faz sentido. É a mesma coisa dizer assim, ou você, qual é a perna que você escolhe? A direita ou a esquerda? Ué, por que eu não posso ter as duas? Uhum. Faz É sentido ou não? interessante, cara, interessante você ter trazido isso, a gente nem conversou isso nos bastidores, mas a humildade, como que a ideia de humildade é errada, né? Como que as pessoas associam a humildade à pobreza, né? Associam a humildade a não ter... A não prosperidade, né? A não prosperidade, exatamente. Na verdade, a humildade é você simplesmente entender que você é igual a todo mundo. É simplesmente você tratar os outros como iguais, que nós somos iguais, né? Nós somos pessoas que podem chegar aonde quisermos, né? E às vezes você vai ver uma pessoa sem prosperidade e que não é humilde, porque a humildade, ela é o contrário da arrogância. E a partir do momento que você se fecha voluntariamente a, por exemplo, um tipo de aprendizado, você é arrogante. Quando você diz isso eu já sei e ele não sabe, e aí a gente pode citar várias coisas, por exemplo, de preconceito, assim, sei lá, tô viajando aqui, mas de repente uma pessoa virar e falar assim, o João Paulo tem cabelo liso, sei lá, tem cabelo liso, não tem como tocar cavaquinho. Isso é arrogância. E às vezes, vindo de uma pessoa que, sei lá, pode, independente da prosperidade dela, entendeu? Perfeito, a pessoa não ser humilde. Perfeito. A humildade tem muito disso, né? Então é muito importante a gente entender esse conceito de humildade, né? Porque ele é fundamental. Você ser humilde é fundamental para se colocar como aprendiz. Não tem como você se colocar como aprendiz sem humildade. E aí eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa que isso sim a gente falou nos bastidores e que eu acho que é relevante falar aqui para os colegas. Que foi uma pergunta que eu te fiz, né? Aí no Rio, João Paulo, de onde vem o 80-20, né? Do que você produz hoje no consultório, né? Falando diretamente para o médico que vive de particular. Pois é. E aí você, se puder falar um pouquinho disso, eu acho que é importante, cara. Exato. Isso aí é um exemplo muito claro do que é o trabalho inteligente, né? Do que é o trabalho inteligente e não o trabalho pesado.
Porque eu, realmente, esse foi uma pergunta que você fez aqui numa consultoria, né, presencial que eu ganhei, né, depois de um depoimento lá no CVM. E aí você veio aqui no consultório e você falou, cara, vamos estudar de onde está vindo o seu 80-20, de onde realmente está vindo, aonde você mais ganha, não só financeiramente, mas mais ganha de acordo com a sua paixão, com a sua habilidade, com a sua demanda, com a sua paixão, com a sua habilidade, onde você mais ganha, né, pacientes desse jeito. E aí eu fui estudar isso. E isso, cara, tem que parar para ver isso. Se você vai atendendo e vai seguindo a maré e vai simplesmente seguindo, aceita tudo que é lugar que você trabalha, você não faz um trabalho inteligente. A ponto de, hoje, estudando o meu mercado, estudando a minha prática, estudando tudo que eu faço, eu já falei algumas vezes lá com você, nos bastidores ou nos grupos que a gente tem, que os dias que eu mais tive ganho foram dias vazios de agenda. Foram dias que, às vezes, eu tinha buracos na agenda. E aí eu comecei a entender que a minha consulta tinha que durar até um pouco mais. Eu aumentei, não o preço, mas aumentei a duração da minha consulta essa semana, Sidney. Nem te falei. Aumentei. Passei para 1h30. Isso é um dado importante, cara. Aumentei a duração. Fale mais sobre isso. Então, eu aumentei. Eu botei a consulta básica em 60 minutos e a Plus em 1h30. E aí, o que acontece? Eu comecei a entender que quanto mais tempo eu tenho com o paciente, mais tempo eu tenho de passar o tratamento, e os pacientes que, por exemplo, cirúrgicos, eu tenho uma maior taxa de conversão. Eu tenho uma maior taxa de conversão nos tratamentos, eu tenho uma maior taxa de adesão ao tratamento, consequentemente, uma maior taxa de sucesso. Consequentemente, eu tenho um tempo para respirar entre uma consulta e outra. E aí você fala assim, poxa, mas vai ter consulta que vai durar 45 minutos, eu sei. E aí, você marcou em 1h15 a outra. Pois é, eu tenho 30 minutos para respirar e me preparar para a próxima consulta. Olha que massa. Eu vou estar super preparado. Eu vou tomar o meu café, vou ler um negócio, vou pensar sobre a consulta anterior. Às vezes eu penso. Posso te interromper e falar uma coisa que não estava no script, que aconteceu hoje, nesse dia. Hoje é quinta-feira, 24 de março. A gente tinha uma consulta de pré-natal. A minha esposa está grávida, né? O Lucas está vindo aí em maio. E, cara, a gente estava ali em cima da hora enfim, estava um embolado na agenda da médica, que a gente foi conversando. Poxa, aí eu levantei esse questionamento. Por que a gente tem a mania de botar, por exemplo, você vai oferecer que seja 1 hora. Por que você marca 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora? E se realmente você demorar 1 hora, você não respira, você não tem tempo para ir beber água, você não tem tempo para ir fazer, né, para ir no banheiro, fazer o número 1, né? Ou talvez o número 2, sei lá o que você comeu no dia anterior. Então é muito louco isso, cara. É muito louco quando você está nesse círculo vicioso de trabalho. A gente aceita ser uma máquina. E a gente não é máquina. Cara, parabéns por isso. Parabéns. Você está dando um presente não só para o seu paciente, mas você está se presenteando, né, cara? Total. Posso te dar uma outra ideia que me veio agora para você fazer nesses intervalos, ame o problema, né? Poxa, a consulta foi incrível, mas foi mais rápida, ou o paciente faltou. Cara, pega esses horários de falta, João, e manda uma mensagem para aquela pessoa que você ama, seja um parente, um amigo, que está com um tempão que você não fala, e posso te ligar? Olha que massa, cara. Que massa, cara, que massa. Não, e eu vou te contar, aí também, pronto, fugimos do script, mas a live é bom por causa disso, cara. Vou te contar uma coisa. Esses dias eu lembrei de um paciente numa situação dessas, e mandei uma mensagem, cara. Mandei uma mensagem, como é que você tá? Pô, o paciente ficou muito feliz, cara. Perfeito. Ficou muito feliz, mandei um áudio. Olha, cara, que legal. Gostei dessa ideia, cara. Mandar uma mensagem para alguém que eu não falo há muito tempo. É isso, cara. A gente tem que ter essas gotas de felicidade, de satisfação, né? Ao longo do dia. Diária. Da vida. Já pensou em texto diário? Já pensou em texto diário, cara? E aí você falou uma outra coisa que eu acho que é importante falar, porque muitos colegas que estão aqui, que acompanham o nosso trabalho, na verdade, a grande maioria, cara, ainda tem ali como principal fonte de renda os planos de saúde.
E aí você falou uma coisa que eu acho importante, né, também. O fato de você estar fazendo só um trabalho pesado, de você pelo menos precisa mesclar. Não é que o trabalho vai ser sempre inteligente, mas eu acho que principalmente durante uma transição, durante um período da vida que você está ali, que você não tem como, né, ficar abandonado. Eu vou parar de fazer o trabalho pesado. Eu acho que isso também seria utopia. Não é assim que as coisas no mundo real não é assim. Mas pelo menos ter dentro da sua rotina um tempo de trabalho. Beleza, eu tenho que ter trabalho pesado porque eu tenho que pagar conta, boleto, não sei o quê. Beleza. Mas separa também um tempo para o trabalho inteligente. E nesse tempo de trabalho inteligente, por exemplo, você vai conseguir olhar se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Né? Então, parar e olhar para o que você está fazendo. E aí você falou das glosas, que eu acho que isso é a realidade de muita gente, cara, né, João? E é uma coisa que, para mim, eu nunca vivi isso, graças a Deus, mas, cara, é uma coisa que eu acho que é muito difícil, cara, que é um absurdo, né, a questão da glosa, né? Muito, cara. Isso é é uma consequência do trabalho desenfreado que é muito forte, cara. Que eu vivi muito isso, tá? Atendia tanto que eu não tinha energia, cara, para conferir se eu estava sendo pago, entendeu? Por todas as consultas. Eu coloquei na minha prática e assim, eu dei muita sorte de trabalhar em clínicas muito, muito honestas. Porque vira e mexe, eu virava no final de semana e ia conferir, estava tudo certinho. Mas e eles vinham, né, com um relatório de glosa, me pediam, mas assim, já trabalhei em outras clínicas, que fiquei pouco tempo, em que assim, vinha lá um relatório e quando eu fui olhar, tinha consulta que era lá, seu João da Silva, consulta, dia 14/3/2012, tá? Valor, R$80, glosa, R$80, valor recebido, 0. E tá lá no relatório, entendeu? Se você só olha o relatório, assim, era tanto trabalho, que eu falava, tá bom, mais ou menos, aí o que eu ganhei tá tudo bem. E você não ter tempo de olhar isso, não ter tempo de olhar a glosa, isso realmente, assim, você acaba correndo em círculos, cara. Você acaba fazendo um trabalho absurdo, entendeu? Para não ir a lugar nenhum. E é aquele negócio do controle, né? Sobre a situação que a gente vai falar daqui a pouco. De ter controle, Né, de ter cara? controle. Buscar ter o máximo de controle, né? Porque tem coisas que a gente não vai ter controle, né? Mas, cara, sabe um outro exemplo que você já falou em live que eu lembrei agora? Que esse já é para quem está, por exemplo, no consultório particular. Você me falou, eu não sei se foi exatamente assim, aí você me corrige, tá? Mas você falou numa das lives que a gente fez que tinha uma época que você tinha cirurgia para fazer e você aí o teu pop na época era de entrar em contato com o paciente, às vezes era tanto volume que você acabava perdendo a cirurgia. Foi uma coisa mais ou menos assim? Já, inúmeras vezes, eu olhava, eu pensava assim, lá para, sei lá, abril, eu falava, caramba. Aí eu examinava um paciente com um quadro semelhante, falei, ué, e aquela senhorinha que eu examinei que tinha isso aqui, sei lá, um buraco de mácula? Nossa, e aquela senhorinha? Caramba, aquela senhorinha sumiu, né? Aí, cadê o telefone? Cadê a anotação? Perdeu. Gastei ali todo o meu potencial numa consulta que eu gostava. Assim, eu sempre, e isso eu falo, né, para quem já está dentro do CVM, eu sempre achei a minha consulta incrível, sempre gostava de dar atenção ao paciente, sempre gostei de gente, né, e aí gastava lá toda a minha, na época que eu acreditava de ser a consulta incrível, que hoje eu vejo que era bem mediana comparado ao que eu hoje aprendi com as técnicas, né, de consulta, e continuo aprendendo, tá? E continuo cada dia. Na última reunião nossa, eu já coloquei coisa em prática, de reunião de sábado agora, sempre aprendendo. Perfeito. Mas então, gastando toda aquela energia para perder a cirurgia, entendeu? E não só, aí você fala assim, poxa, você está pensando só no retorno da cirurgia. Não, cara, e o trabalho que eu dei para essa senhorinha? Entendeu? Que foi lá também e olhou e esperou minha ligação. Pô, que desserviço, né, cara? Por quê? Por causa de uma falta de calma para virar e entender que a gente não vai atender o mundo inteiro, mas quem a gente atender tem que ser muito bem atendido.
entendeu? Perfeito. Não é, Perfeito. cara? É aquela parada, né? O médico trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. É basicamente o Exatamente. resumo do que ele fala sobre a excelência, né? De A você buscar a excelência. excelência. A excelência Exatamente. do seu trabalho. E ainda falando de excelência, João, seria legal a gente falar também da excelência no outro aspecto, né? Que é o aspecto, por exemplo, que é uma coisa muito comum também na carreira médica. A medicina é o curso vestibular mais concorrido. É o vestibular que tem maior tempo é o curso que tem maior tempo de duração, integral, 6 anos integral. E ainda depois a gente é submetido para um outro exame, que é a residência médica. Né? E depois integral, só que pior, né? Em vez de ser 40 horas, é 60 no mínimo. Então, o médico acaba que a gente é formado, né? Formado de formatado, né? De moldado a focar muito na parte técnica, né? De diagnóstico e tratamento. O cirurgião ele é incrível em fazer diagnósticos e tratamentos. Por exemplo, o clínico é incrível em fazer diagnósticos e tratamentos clínicos. Mas, né? Porém, entretanto, todavia, obviamente é perceptível que os médicos eles buscam, né? Congressos, livros, fellows, aperfeiçoamento, isso é perceptível. Mas o que pouquíssimos médicos sabem é que existem outras habilidades, por exemplo, que a formação médica não ensinou, não nem ensinou, né? Porque a gente aprende sozinho mesmo, na maioria das vezes. Mas colocou o médico, expôs essas habilidades, esses conhecimentos, essas atitudes para o médico, para que ele aprenda isso, para que ele buscasse esse conhecimento, para que ele buscasse se aperfeiçoar nisso. Eu estou falando de, por exemplo, entender por exemplo, que o consultório particular funciona como empresa, é um negócio, né? Um negócio que, obviamente, é diferente, tem as peculiaridades, né? Não é um fast food, né? Apesar de alguns modelos de negócio aí, clínicas populares, não vou falar. De alguns negócios utilizarem de um modelo de negócio diferente, mas o que a gente defende aqui é que o médico enxergue o consultório dele como empresa, e por isso toda empresa precisa que o médico, o dono, né, saiba de marketing, de gestão, de comunicação, de vendas, né? E que isso tudo é o quê? Treinável. É possível aprender e buscar ser excelente nisso também. E aqui no CVM a gente separa, né? Então, a competência técnica, o médico tem que ser muito bom no que ele faz, só que isso para o consultório particular não faz tanta diferença assim. É óbvio que sem habilidade técnica, sem ser um bom médico, sem fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento, ele não vai ter sucesso em nenhum lugar. É uma condição, né? É uma condição para qualquer, né? Basicamente hoje é um pré-requisito para que você seja um profissional. Não é mais um diferencial, já foi. Não é um diferencial, perfeito. 10, 20 anos atrás, você fazia especialização, era um super diferencial. Eu lembro, João, quando eu tinha, sei lá, eu era menino barrigudo, que quem terminava o ginásio, cara, já era uma coisa super, sabe? Nossa, terminou o ginásio. Tipo, tinha comemoração, tinha... E hoje, você termina a faculdade, você tem que correr muito atrás ainda, né? Para poder realmente ter um diferencial. E aí é onde está, aqui é onde entra o cerne do que a gente fala no CVM, né? Que Salomão traz aqui, né? De você... Aí entra a importância de você se colocar como aprendiz, de você ser humilde, né? Ser humilde, mas ao mesmo tempo você buscar ser excelente no que você faz. E entender que no consultório particular, a excelência não é suficiente você ser um bom profissional tecnicamente falando. Você precisa buscar excelência nessas outras habilidades, na parte humana, né, como a gente chama. Por exemplo, como você se relaciona com o seu paciente. Isso, gente. Muita gente fala assim, mas isso aí é para quem tem dom, é para quem... Meu Deus, não. Eu tô aqui, eu sou exemplo vivo de que não. De que é possível aprender. Tudo que a gente está aqui trazendo para vocês, eu aprendi. Quem aqui que nasce sabendo de alguma coisa? Ninguém nasce sabendo de nada. A gente se coloca como aprendiz, é a atitude inicial, e depois a gente busca o conhecimento. João, como é que está, por exemplo, o resultado dos teus pacientes cirúrgicos hoje? Depois de você estar focando no particular. Muito melhores. Assim, a adesão ao tratamento é fundamental no pós-operatório. Uma cirurgia oftalmológica, a gente faz ali 50% do trabalho.
Então, assim, os outros 50% são com o paciente em casa, muitas vezes com um regime meio difícil de colírios. Uma cirurgia de retina, você tem que ficar com o rosto para baixo durante um tempo considerável. Uma cirurgia de descolamento de retina que você coloca um gás e fica olhando para baixo. E, assim, essa adesão ao tratamento, essa parceria, ela não... Para você fazer essa parceria com o paciente, você tem que estar do lado do paciente, você tem que estar no mesmo barco que ele, você tem que ter tempo para explicar, você tem que realmente conseguir que esse paciente entenda o que é para fazer. Então, hoje eu vejo que os meus pacientes seguem muito melhor as minhas orientações pós-operatórias. E isso me dá uma taxa de resultado muito melhor e assim, e muito mais próxima, né? E hoje, assim, o paciente tem total acesso a mim. Eu saberia até com mais facilidade pequenos efeitos colaterais da cirurgia e realmente, assim, eu vejo que é muito menor. Claro, toda cirurgia tem o paciente que inflama um pouquinho mais, inflama um pouquinho menos, mas, cara, assim, eu estava conversando contigo outro dia, né, que eu não tenho dados concretos, mas vou ter esses dados concretos, sim, porque isso faz muita diferença no pós-operatório. Né? O tempo que você dispõe, o quanto você está bem, né? E aí eu coloco aqui uma parte do livro, né, que são os pontos positivos da diligência, né? E aí eu queria chamar a atenção sobre ter controle sobre a situação. Quando você pratica a diligência, né, essa habilidade, né, de esforço inteligente pró uma meta, uma resiliência, não desistir, pró um nível de excelência e tudo que você quer fazer, você tem controle sobre a sua situação. É diferente de você ter a sua situação controlada, porque só tem essas opções na nossa vida. Ou você controla a sua situação, ou você tem o controle nas mãos, ou alguém tem o controle. Né? Eu fiz uma live esses dias com o Bruno Farnetano, a gente falou sobre isso, o Bruno clínico, né? Perfeito. O Bruno, ele falou, inclusive, que te conheceu, falou na live. Professor de semiologia. Isso, exatamente. Isso? A gente estava falando sobre a importância de ter controle, né? A importância de se apoiar na sabedoria, e a gente fez analogias do tipo que a Lucielena Galvão fez, né? Que eu falei na live, da importância da gente ter uma corda, é como se você estivesse num mar revolto, e você tivesse uma corda amarrada numa árvore, numa ilha na qual você quer chegar. Você até tem lá a revolta do mar, claro que isso vai acontecer com todo mundo, mas você precisa da corda, cara. Senão você está à mercê de objetivos que você nem sabe quais são. Então, assim, a diligência te dá controle da situação. Né? Perfeito. João, tem duas frases que eu queria trazer sobre esse ponto, que é assim, ó. Primeiro, ou você controla a sua agenda, ou você tem uma agenda, né, onde você escolhe os seus horários, escolhe o que fazer, ou você é a agenda de alguém. E, em outras palavras, e eu acho que é o que, trazendo à luz do mercado médico e da carreira médica, ou o médico aprende a ser um bom gestor, aprende sobre gestão, né, para gerir pessoas e criar sistemas, empresas, né, sistemas que funcionem com ele e apesar dele, sem ele, para gerar riqueza para a sociedade, porque se você não sabe ainda, as empresas são quem carrega a sociedade, né? As empresas mais bem-sucedidas pagam milhões de impostos. É quem faz a sociedade rodar. E ou você aprende sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança, sobre finanças, ou você vai ser gerido por alguém que aprendeu isso. A escolha é totalmente sua. Aqui ele está trazendo como uma lei, como uma regra. Aprenda a ter controle sobre a sua vida. E aí, a gente acabou não falando, mas resumindo, pessoal, a questão da diligência, né? Se a gente pudesse resumir, porque não dá para resumir, a gente recomenda que você leia o livro, né? Que você leia, talvez eu já ouvi mais de uma vez o audiobook e pretendo ouvir uma terceira vez com a leitura do livro ao mesmo tempo, de tão rico que esse livro é. Porque eu acho que só uma vez que a gente lê, só uma vez que a gente tem contato, não é suficiente para a gente realmente absorver, né? Porque uma coisa é você aprender, outra coisa é você apreender realmente, você absorver o conhecimento. Então, ele fala aqui sobre
o grande objetivo da diligência, pessoal, é você conseguir criar, ele fala assim, a pessoa que é verdadeiramente, que se torna verdadeiramente diligente, ela cria o seu próprio destino. Ela não segue o curso natural, que é da natureza humana, de seguir a maré. Deixa, né? A gente está aqui dizendo que se você aprender sobre diligência, segundo Salomão, você pode sair do modo Zeca Pagodinho, de deixar a vida te levar. Entendeu? E tem que procurar o outro sambista que fala sobre diligência, né, cara? Eu vou fazer um samba sobre a diligência. Perfeito. E é isso, né, cara? Mas assim, é difícil, né, João? É difícil você dizer, por exemplo, você fez isso, né, cara? Eu também fiz de forma diferente, mas você dizer não, por exemplo, para um faturamento de um vínculo, seja, por exemplo, no plano, seja no hospital, seja num concurso, seja no que for, para poder dizer não para isso, né? E dizer sim para aquilo que você acredita, que muitas vezes só você acredita, né, cara? Não é fácil, né? A gente não está aqui para dizer que é fácil, a gente está aqui para dizer que é possível, né, cara? Exatamente, e assim, como é importante a companhia de gente que acredita nesses valores também, né? Como é importante, eu venho falar, como é importante a comunidade do CVM, né? Como a gente se apoia, como a gente porque é isso, assim, a gente tem um redemoinho de coisas em volta que se a gente não se segurar um no outro e na nossa diligência, na busca da sabedoria, você é levado. Você é levado para o círculo vicioso. Todo dia você tem essa força. Aí você fala assim, tá, mas você, João Paulo, você está aí já, você é professor do CVM, poxa, tranquilo, você não tem esse risco. No dia que eu achar que não tem risco de eu voltar para o círculo vicioso, é o dia que provavelmente eu vou ter mais risco de voltar. Quando você começa a voltar, né, cara? É quando você já começou a voltar, exatamente, porque você tem que estar atento, e a gente vai ter que falar muito sobre esse livro, cara, eu não sei, acho que vai ser live o ano inteiro, não sei, mas pelo menos uma por mês, porque assim, eu fico lembrando de capítulos depois, né, da diligência, sobre soberba, sobre arrogância, sobre a ira, sobre vários fatores que ele coloca, né, sobre a importância da visão, né, da meta, etc., mas vamos voltar aqui para o ponto positivo. Fala. Bora. Não, só citar esse provérbio do controle, né, sobre essa situação. Uhum. O provérbio é capítulo 12, versículo 24. O diligente será soberano, enquanto os negligentes se tornarão escravos. Quantos médicos estão, por conta de negligência mesmo, estão escravos? É a escravidão moderna, onde eu fui escravo. Cara, eu acabei de dizer, eu ganhava muito bem, trabalhava dia e noite, mas eu era escravo do sistema, eu estava no círculo vicioso. De que adianta ganhar um monte de dinheiro e você não ter saúde, cara? Você não ter tempo para gastar o dinheiro, seu dinheiro. Eu penso que quantas vezes, cara, você falou isso agora há pouco, quantas vezes a gente diz sim para roubadas, ou não necessariamente roubada, mas para o sonho dos outros, né? E diz não para os nossos sonhos. Então, cara, se eu perguntar aqui, deixa eu perguntar para o pessoal que está ao vivo, tem 30 pessoas ao vivo no YouTube, tem 14 aqui no Instagram. No Instagram deve ser 10 da minha família. Mas. E 4 da minha. E 4 da tua. Quem aqui prefere trabalhar, exercer a medicina como você sempre sonhou, atendendo com calma, do seu jeito, colocar o seu preço, ser remunerado de forma justa, gerar mais valor para os pacientes, né? Enfim, gerar mais resultado, né? O João Paulo até trouxe aqui, cara, tem trazido mais resultado, porque eu tenho conseguido me dedicar mais. Isso assim, é tão óbvio que, sei lá, é até difícil de falar. Mas quem que não prefere isso? Eu acho que todo mundo vai preferir isso. Mas por que será que a gente acaba dizendo não para isso e de sim, por exemplo, para atender uma fila interminável de um plantão atrás do outro, sem condições de trabalho, sem conseguir sem conseguir fazer o seu melhor,
né? Atuar na sua máxima performance para os seus pacientes, né? Sem conseguir estar feliz. Por quê? Porque muitas vezes está com o olho no dinheiro, vou ganhar dinheiro rápido. Aquele meu amigo, o exemplo do meu amigo, não, vou construir meu patrimônio em 5 anos. Teve uma outra coisa que eu não falei dele. Uma das coisas que aconteceu com ele, além dele ter separado e ter perdido o patrimônio dele, eu não sei como é que perde algo que não é seu, mas... Cara, ele levou um tombo de moto que ele quase morreu, cara. Porque ele foi andar de moto no dia seguinte a um dos 60 plantões que ele dava. Sabe? Então, assim, a minha opinião, né, que não é um fato, é uma opinião, eu penso que é isso, esse foco muito somente na grana, em querer estar numa... E a parada da casa própria, João? Porque tem que ter sua casa própria, porque você tem que estar no que é seu. Quem disse? E quem disse que é seu? Você que disse que tem uma casa, quem disse que tem um seu nome num documento, você tem uma casa? Deixa eu te falar, tudo aqui é emprestado. A gente pega emprestado. Você vem, por um tempo você usa e depois você vai morrer e vai deixar. Entende? Então, por que a pressa, né, João, de, tem que correr e tem que estar no que é meu, e às vezes atropela o processo. Não tem maturidade suficiente, não aprende o que precisa aprender. Então, por exemplo, no CVM, o que a gente defende? Muitos colegas, João, cara, cada vez mais comum essas histórias. Investe muita grana no consultório primeiro, para somente depois investir em educação, em sabedoria, em conhecimento. Por exemplo, como atrair clientes, cara? Não, primeiro eu tenho que ter uma sala no prédio mais caro da cidade, contratar um arquiteto, depois comprar um monte de aparelho, aí já está com 1 milhão de dívida, né? Aí depois eu contrato um monte de gente, aí depois eu vou atrás dos pacientes. Roubada. Buscai primeiro a sabedoria, depois as outras coisas lhe serão acrescentadas. Esse é o nosso motim aqui, é o que a gente tem feito há 3 anos, compartilhado conhecimento e sabedoria. Conhecimento, né, teórico, muitas coisas que a gente traz técnica, mas também sabedoria. O que é sabedoria? O João falou aqui, começar a dizer não para coisas que não fazem sentido para você. E dizer sim para o que faz sentido para você. Isso é sabedoria. Sabedoria é entender esse recado que eu estou dando aqui de forma visceral. Não faz um investimento muito grande no início, principalmente no início. Eu fiz isso, eu cometi esse erro. Isso é sabedoria. Né? Faz sentido, João? Todo sentido. Todo sentido. Isso aí é... Perfeito. Olha, e o próximo ponto? E o próximo ponto é a satisfação, né? Satisfação genuína. Eu acho que a gente vai fechar aí com chave de ouro, que para mim isso aí realmente é um dos pontos que a diligência traz, que a gente, eu vivo isso, a gente estava batendo esse papo, né? E você vive isso também. É a satisfação, cara, é o que eu coloquei essa semana no Instagram, nos stories. É assim, é realmente amar a minha segunda-feira, sabe? Eu amo muito os meus dias, cara. Eu amo muito os meus dias. É uma satisfação. Todo dia para ti é sextou, então? Isso significa isso? Cara, exatamente. O significado do sextou, ele é incrível. Cada dia de uma forma diferente, claro, né? Se tem final de semana, vai ficar mais com as crianças. Mas, assim, eu tenho uma... Hoje eu cheguei num ponto que, assim, e eu quero sempre melhorar e sempre saber mais, mas essa satisfação é maravilhosa, não é? Você estava falando isso também. Você também tem isso, né? Você também se encontrou, né, com os ensinamentos de tudo, né? Sim, o que a gente divide, o que a gente conversa. Muito Salomão foi só esperto porque ele bebeu da fonte, né, cara? Talvez, se todo mundo... Né, talvez o primeiro livro seja Provérbios, né? Talvez seja o primeiro livro, né? Porque quantos livros a gente leu, quantos cursos a gente fez, quantas mentorias a gente fez para chegar num livro que, cara, tem muita coisa aqui. Talvez até tudo esteja aqui. Né? O que a gente pode trazer para a luz do médico, da carreira médica, João? Assim, só para a gente finalizar. Cara, é só lembrar
de uma época em que a gente não tinha esse tipo de prática, tá? Vamos pensar aí nos 17, 16, 17 anos, que você estudava, que você sonhava em ser médico, que você projetava o que você ia ser como médico, e lembrar do que você pensou, né, que era ser médico, né? Você curtia lá o seu segundo grau, você, né, curtia lá os seus amigos, você curtiu a faculdade, né? A faculdade foi muito boa, maravilhoso, tinha festa. Eu acho que foi tudo muito do jeito que eu imaginava, sabe? Talvez alguém não, mas acho que a maioria teve uma faculdade, um segundo grau do jeito que imaginava. Só que aí chega a medicina do jeito que é imposta, do jeito que a maré tá, do jeito que o mar tá revolto. Atendimento em volume. Muitos médicos frustrados, que acabam não tendo essa corda para se segurar, que nem eu conversei com o Bruno, tem a live lá gravada no meu Instagram, se alguém quiser ver, tá muito legal. E não tendo essa corda, você acaba se deixando levar. E aí você vai encontrar muitos que são frustradíssimos com a medicina, que olham para você e falam, poxa, o meu filho não vai ser médico por nada. Isso é uma coisa muito triste, quando eu ouço isso de um médico. Eu fico muito triste. Também. Porque eu vou chorar se minha filha for médica. Eu não quero que ela veja essa live antes, que eu não quero influenciar, não. Então, Isabel, se estiver vendo agora, não. E Lara também não. Pare agora, Isabel. Para agora, hein? Lara também, viu? Lara e Isabel, ó. Não, mas sério, cara, seria uma realização tão grande, mas independente também, o que elas quiserem fazer, acho que, assim, né, a gente está ali para só aparar as arestas, mas seria uma satisfação muito grande, porque eu acho a medicina uma profissão linda, incrível, incrível. E se você aí está pensando, pô, mas medicina é isso, mas medicina é aquilo, mas medicina é aquilo, é justamente isso, cara. E como que a medicina continua linda? Quando você exerce a medicina linda, é impossível não ter uma satisfação genuína. Você que sonhou ser médico, entendeu? Você que quer ser médico, você gosta de gente, você quer atender, você quer fazer um atendimento, sei lá, não quero, gente, quero fazer a radiologia do jeito que eu quero, entendeu? Então, isso é muito lindo, entendeu? Então, eu acho que eu traria para isso. E se a sua felicidade for atender, e a gente sempre fala isso, Sidney, isso é importante, se a sua felicidade for atender no popular, for atender no SUS também, cara, é isso, legal, pô. Faz aquilo ser a sua felicidade. Atender no plano, tudo bem, cara, entendeu? Tudo bem, é isso aí. Mas seja feliz, cara. Não tem como uma pessoa fazer uma profissão tão linda quanto a nossa e não ter uma satisfação genuína. Entendeu? A gente tem que correr atrás disso. Só para finalizar, teve uma vez que eu perguntei para um colega, numa live até, eu perguntei, cara, o que mudou depois que você começou, que você colocou, né, todos os pilares da metodologia CVM em prática? E aí ele falou assim, Sidney, antes do CVM eu já tinha um bom faturamento, antes do CVM eu já tinha qualidade de vida, eu priorizei isso na minha vida, eu nunca deixei de priorizar a minha saúde, meu tempo com a minha família. Mas, cara, a verdade é que eu estava desistindo da medicina, porque eu não tinha mais prazer de ir para o consultório. A questão é, você está parando para se perguntar, né, o que faz sentido para você? Eu espero que essa live aqui tenha te ajudado, né, João? Poxa, eu acho que deve ter ajudado muito, e foi só o comecinho do livro, gente. Vamos ler esse livro e vamos nos reunir daqui a um mês, mais ou menos, Sidney? Uma live por mês é suficiente. Uma live por mês eu acho também. Que aí você já deu tempo, pelo menos, de ler os próximos capítulos.